Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia e demais assuntos, né? E aí, como é que vocês estão, gente? Como é que foi de São João? Feliz São João, né? Atrasado. Como é que foi? Tomaram muito licor, comeram muito amendoim, quem viajou, quem ficou pela capital. São João no interior é diferenciado, né, gente? É mais gostoso. Mas espero que tenha sido ótimo, né? Com saúde e alegria é o que interessa. Bom, gente, vamos falar de um assunto importante que eu vi essa notícia hoje, relacionado ao fair play, né? Quem lembra aqui desse assunto que a gente estava conversando muito sobre o fair play, que vai ter uma reunião após o Mundial de Clubes, né? E uma das pautas seria a questão assim, do clube estar devendo, do clube ter um caixa e ter que mostrar esse caixa para não estar fazendo igual o Corinthians fez com o Cuiabá, por exemplo, né? Que comprou o jogador, não pagou, o Cuiabá saiu no prejuízo, o jogador ainda é titular no Corinthians. Vocês lembram dessa história, né? E aí, o que acontece, gente? Saiu a notícia hoje que o Lyon, time francês, né? O clube francês, que é deste senhor, este senhor que, quando o Bahia estava massacrando o seu time, né, porque ele praticamente virou o nosso freguês, ele entrou em desespero porque o Bahia estava sempre em alta, ganhando do Botafogo, né? Ganhando do Botafogo sempre. Quando não ganhava, empatava. Ele entrou num certo desespero pedindo fair play, porque senão o Bahia ia virar um monstro. Nas falas dele, na cabecinha dele, foi assim. Acho que vocês lembram disso, né? Hoje o clube dele, o clube francês, que ele é dono do Botafogo, do Lyon, né? Alguns outros também. O Lyon foi rebaixado por conta de dívida. Porque lá já funciona, né? Essa questão do fair play relacionada às dívidas, a tudo isso, já funciona. O Lyon, que se encontrava em quinta ou sexta colocação, não me recordo agora, foi rebaixado. Vamos ler a notícia para não ficar só nas minhas falas, para a gente entender direitinho como é que funcionou, como foi que aconteceu isso, né? Lyon rebaixado para a Liga 2 devido a problemas financeiros pelo DNCG. O Lyon de Paulo Fonseca foi rebaixado administrativamente para a segunda divisão do futebol francês devido a problemas financeiros. A decisão ainda pode ser apelada, quer dizer que o Lyon pode recorrer, né? Até então, na matéria também eu tinha visto que eles iriam recorrer. A Direção Nacional de Controle de Gestão, a DNCG, confirmou o rebaixamento do clube francês para a Liga 2 nesta terça-feira. O presidente do clube, o John Testor, e o diretor de futebol, Michael, foram entrevistados nesta terça-feira pelo órgão para descartar um cenário após a decisão inicial. Naquela época, a organização já havia avisado ao clube que seria rebaixado no final da temporada, caso não apresentasse as garantias exigidas devido a uma dívida de 175 milhões de euros, né? Que é o que vale a 149 milhões. Meu povo. Testor mostrou confiança nos números e garantiu que o clube faturará várias centenas de milhões de euros pelos próximos meses. O americano Testor vendeu sua participação de 43% no Crystal Palace, sim, que eu vi essa notícia ontem, para a Premier League no início da semana. E o Lyon reduziu a sua folha salarial. Vendeu o Rian para o Manchester City. O Lyon se classificou para a Liga Europa na próxima temporada, após terminar em sexto lugar da primeira divisão francesa, mas como foi rebaixado, né? A não ser que eles recorram e consigam. Se o rebaixamento for confirmado, eles serão substituídos na liga pelo Reims. Gente, John Teston, né, que questionou tanto o Bahia, pediu tanto a questão do fair play aqui no Brasil, né? Porque tinha medo do Bahia, o Bahia seria um monstro, e hoje um dos clubes dele se encontra nessa situação. E ele é um dos donos, né? Ele é dono do Botafogo,
Então fica aquela questão. E aí, falando em Botafogo, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse Mundial de Clubes. Tá arrasando, né? Os brasileiros me surpreenderam bastante. Quem tá acompanhando, eu fico assim viciada, assistindo quase todos os jogos, né? Maratonando os jogos. E assim, os clubes brasileiros me surpreenderam bastante, né? Não esperava tudo isso. Vamos ter um duelo brasileiro, né? Porque o Palmeiras empatou, mas passou, o Botafogo também passou, e aí vão se encontrar, né? Vão se duelar. Bora ver como é que vai ficar. Mas deixa nos comentários, vocês estão acompanhando, tá massa, hein? E aí, falando nisso, né? Vamos aqui a próxima agenda do nosso Esquadrão de Aço, pra gente não esquecer. Porque dia 9 tem jogo, né? Passou aí a época dos festejos. E vamos nos conectar novamente com o nosso Esquadrão de Aço. Próximo jogo do Bahia já é no dia 9, pela Copa do Nordeste. E aqui vai os demais, né? E esse aqui, ó, América de Cali, tá vendo? Playoffs. Eis a questão. Já vou emendar uma notícia na outra. O América de Cali, gente, que terminou o último jogo do América de Cali, se eu não me engano, foi no dia 19 agora. Eles vão pausar, vão dar uma pausa e só vão retornar agora no próximo jogo, que é contra o Bahia. Então, assim, o América de Cali também vai estar descansado, né? Que muita gente está falando que o Bahia vai estar descansado e tal. O América de Cali também vai estar descansado. Eles vão dar uma pausa após esse último jogo, que foi dia 19. Aqui, ó, América de Cali inicia recesso e só voltará em campo contra o Bahia. Então, aquela coisa, né? Bora focar, porque os caras também vão estar descansados, tá? Não é só mamão com açúcar pro Bahia, não. O Bahia tá esses dias aí descansando, nossos atletas viajando, né? A maioria, todo mundo para fora do Brasil. Aquele clima bom. Embora lá. Aí vem outra questão, a gente já emenda um assunto no outro, que uma coisa liga a outra. Vi essa notícia, gente, aqui, ó, que liga ao fair play, tá? Pode ser que futuramente, se realmente acontecer, né, for aprovado e tudo direitinho, possa ser que isso aqui futuramente, ó, influencie alguma coisa. Santos e Fluminense devem ao Bahia pelas compras de Tassiano e Everaldo. Pois não pagaram ainda. Vamos pagar o que deve. Por que não pagou? Lembrando que a venda desses dois atletas houve um abatimento. Everaldo pelo Fluminense, houve um abatimento pelo Biel. A venda do Bahia, né? O Bahia vendeu o Biel para o clube português e aí o Fluminense teve uma participação. E a venda de Tassiano para o Santos, houve um abatimento por conta do Jean Lucas. Tá, ponto. O que acontece? Eles foram, cada um para ambos os clubes, só que o Bahia até hoje não recebeu, né, o que foi vendido. O que acontece? Se, um exemplo, né? Se essa questão essa regra nova que está sendo estudada já tivesse em atividade, o Fluminense e o Santos, no final do campeonato, se não tivesse pagado ainda, correriam um risco de serem rebaixados. Acho que vocês conseguiram entender, né? Se fosse o caso, dessa regra já está válida, tá? Já está em atividade. Tanto o Santos quanto o Fluminense, por não ter pagado o atleta, teriam... Ainda mais que o valor foi abatido. Então, assim, ficou ainda mais barato, né? Entre aspas, ficou ainda mais barato. Ambos poderiam ser rebaixados porque não pagou. Resumidamente, é isso aí. Agora, gente, presta atenção no título desta matéria. Bahia deixa de perder promessas e vira referência em captação. O que acontece? Após a vinda da SAF, né? Após a compra do Bahia, a questão da base, o futebol feminino, vem sendo trabalhado e valorizado. O que acontece? O Bahia vendia muitas joias, né? Por não ter estrutura para continuar com esses meninos, por não poder continuar. E o Bahia vendia muitas joias. E hoje, gente, isso já é o contrário. Tá? O Bahia que está em busca. O Marcelo Teixeira, né, em um podcast, no Bahia Cast, na verdade, ele fala:
o Marcelo Teixeira afirmou que os profissionais de captação do Bahia estão espalhados ao redor do país. E o esquadrão deixou de perder promessas para virar referência de captação. Abre aspas. O time do Sudeste vinham aqui na Bahia para buscar jogador. A gente perdeu muito jogador assim. Agora, a gente inverteu essa ideia. Hoje, a gente chega primeiro nos meninos que estão aqui e nos espalhamos pelo Brasil inteiro. Posso dizer que hoje somos top 3 do Brasil em captação de atletas. Estamos em todas as regiões do país. Isso já se reflete na base do Bahia, onde você encontra meninos do país inteiro. Completou o dirigente. Marcelo Teixeira foi contratado pelo Grupo City para assumir a diretoria de base em dezembro de 2022. Ele já atuou como olheiro do Manchester United e na gestão da base de clubes como Fluminense e Atlético. Cara, e isso é mais um dos reflexos, é mais algo assim para a gente refletir sobre o que vem sendo construído e administrado no Bahia, gente. Vocês têm noção do que é isso? O Bahia era aquele clube que qualquer joia que tivesse, qualquer jogador bom que tivesse, ia lá e vendia, porque precisava do dinheiro e não podia segurar o atleta que era tão bom que poderia alavancar o time, né? E vendia porque precisava do dinheiro. E hoje o Bahia não está mais nessa situação. Ao contrário, você vê que até na base isso se reflete hoje. Não só no profissional, porque a gente deixou de vender muitos atletas que foram cobiçados, exemplo do Cauli. Hoje o Cauli não é mais o que a gente... Aquele Cauli de 2023, né? O Cauli hoje não é mais aquele de 2023, mas assim, o quanto o Cauli foi cobiçado e o Bahia não passou o Cauli. O Bahia já passou na frente de algumas compras, né? Que outros clubes estavam interessados. O Bahia foi lá e conseguiu passar na frente, conseguiu trazer o atleta. Então, isso se reflete hoje até na base, né? E o contexto geral do Bahia. É muito gratificante a gente ver que até nisso o clube vai evoluindo, vai crescendo, né? Então, é isso aí, meu povo. Que a gente continue assim, que o nosso Bahia continue crescendo, né? É o que a gente deseja. E é isso, tá? Beijo tricolor, fique com Deus e até a próxima.